pessoal, a paz de Jesus e amor de Maria para todos nós. Mais uma quinta-feira juntos, e nessa quinta-feira, né, o segundo dia da nossa quaresma de 2021. E a igreja anualmente nos convida a fazer um retiro espiritual. Mas alguém pode pensar, por que isso? Isso não existe necessidade disso, mas existe. Olha só, o próprio Jesus, ele fez questão de ser batizado para nos dar o ensinamento de a importância do batismo. E ele, antes de começar a sua missão de levar a boa nova do Evangelho, ele passou 40 dias em retiro. O Espírito levou ele para o deserto. E é sobre isso que a gente vai refletir. Porque em Lucas 4, de 1 a 13, diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Ora, ele tinha uma missão muito importante para fazer. E o demônio sabia disso. E foi tentá-lo. E aí, todas essas tentações, o Evangelho nos tira 3 tentações que a gente tem que ficar muito alerta. A primeira dele é a fraqueza. Jesus não se alimentou durante 40 dias. E o diabo já inicia dizendo que se ele fosse Deus, filho de Deus, transformasse aquela pedra em pão para se alimentar. E Jesus diz, nem só de pão vive o homem. Então, muitas vezes, as pessoas, nós queremos mostrar o que somos, ou ter sempre razão, tem que prevalecer a nossa vontade, e aí o diabo pega a gente nessas fraquezas, nessas tentações, para nos dizer, então, prova que tu és, e a gente tem que pensar que na nossa fraqueza, nas nossas tribulações, nos momentos difíceis da nossa vida, em vez de a gente procurar fazer tudo por conta própria, temos que buscar a palavra de Deus, que é isso que Jesus nos ensina. Em seguida, o demônio vai e oferece a ele o poder, mostra reinados e diz assim, eu te ofereço tudo isso, desde que você me adore. E o Jesus diz, não, só adorarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós temos que adorar a Deus acima de todas as coisas. E se ligar muito para o poder, o dinheiro, a fama, os privilégios não ficarem acima de Deus. Nós não podemos ter idolatrias. Nós adoramos a um único Senhor. Jesus nos ensina isso nesses 40 dias no deserto. E por último, o próprio demônio vai e diz, mas se tu és filho de Deus, te joga daqui embaixo, porque está escrito lá nas Escrituras que nada te acontecerá de mal. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente não precisa estar provando para ninguém determinadas coisas. E a gente não precisa também estar fazendo as coisas erradas para que mostrar que é isso ou aquilo, é isso que o Senhor também está nos mostrando. E nem devemos provocar, tentar o Senhor teu Deus. Então o próprio Cristo, antes de começar a missão, ele passou 40 dias de jejum. Claro que nós não vamos passar 40 dias sem nos alimentar. Mas a igreja nos orienta durante esses 40 dias que a gente faça algum tipo de penitência, de alguma coisa que possa realmente estar no nosso dia a dia e que não é correto, e que a gente ofereça como sacrifício a nossa própria conversão. É um momento de conversão, é um momento de preparação. Nós vamos passar pela paixão de Cristo daqui a algumas semanas e depois pela grande festa da nossa igreja, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse momento de festa, mas para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E só conseguimos passar por todas as tribulações, pelas tentações, pela cobiça, pelo domínio da inveja, pelo não querer ser melhor do que os outros, com oração, jejum e penitência. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer, né? Controlar a língua, abrir mão de momentos
prazerosos ou daquilo da internet e fazer desses momentos nossos diários a leitura da palavra, ter mais intimidade com Deus, para que isso possa nos tornar pessoas melhores, para que a gente possa fazer o bem. Porque no momento que eu estou em oração, no momento que eu estou fazendo algum sacrifício, oferecendo tudo isso para a minha própria conversão e pela conversão do mundo inteiro, eu me torno uma pessoa melhor e aí eu posso fazer a caridade. Vai lá no guarda-roupa, vê o que é que tem de sobrando, faz doação. Ah, mas eu não tenho nada, eu já sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho, minhas coisas é tudo limitada. Ótimo, dá uma doação do seu tempo, escuta um irmão, faz uma visita, isso é caridade também. Existem formas. E assim como Jesus precisou, ou seja, nos ensinar, porque Cristo não precisava de nada, ele era Deus. Mas a parte humana, ele precisava ensinar. Diz aqui no versículo 13 assim: depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião, outra oportunidade. Então o demônio sempre vai estar nos atentando. Mas se nós estivermos em vigília, oração, penitência, ele jamais conseguirá nos atingir. Ele se afastou de Cristo e se afastará de nós. Porque nós temos que adorar só a Deus. Nós não podemos deixar-se pela cobiça, pela inveja, por nada. A gente tem que tentar se afastar do pecado. E este momento, desses 40 dias de quaresma, a igreja nos orienta a isso. É um momento de intimidade. Vamos procurar essa intimidade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que nos tornemos pessoas melhores, para que possamos amar e perdoar, que é uma coisa muito complicada, o rancor, a raiva. Vamos tirar esse momento, pedir ao Espírito Santo que tire esses sentimentos para nos tornarmos melhor e para que a gente possa amar sim uns aos outros como o Senhor nos pediu. Porque assim, o demônio será afastado. Outras ocasiões ele virá, mas nós estaremos fortalecidos na palavra de Deus. É isso que a quaresma nos traz, esses ensinamentos. Cada ano a gente renova esse retiro espiritual. A cada ano a gente se fortalece e se prepara para enfrentar a batalha diária, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor na minha vida e na sua. Amém?